Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas a este canal. E hoje eu trago para vocês um tema muito forte, um tema que vai falar aos nossos corações, um tema que muitas pessoas aí não conhecem, não sabem, né? Então nós temos que estar falando aqui a palavra do Senhor, e os que já sabem, com certeza, vão se edificar mais ainda com essa mensagem da parte de Deus. Eu peço a você aí do outro lado que ouça esse vídeo até o final. Eu quero dizer que os meus vídeos são bem longos, porque eu não gosto de deixar o assunto pela metade. Eu gosto de falar tudo sobre o tema que eu estou falando. Vem comigo, vamos agora navegar nas Escrituras Sagradas, que hoje você vai descobrir por que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas, né? Não é contra os seres humanos, mas contra as hortes espirituais da maldade. E você vai saber hoje tudo sobre esse tema. Vamos lá? A declaração "nossa luta não é contra a carne e contra o sangue" significa que não lutamos contra nós mesmos seres humanos ou contra os meros seres humanos. A nossa verdadeira batalha é contra o exército de seres malignos que fazem oposição à obra de Deus. Por isso, o mesmo versículo explica que guerreemos. Olha o versículo da nossa mensagem de hoje, vai ser esse, olha. Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Foi o apóstolo Paulo quem fez essa exortação acerca da batalha espiritual. E o que é uma batalha espiritual? A batalha espiritual é um tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante as suas vidas cristãs, contra as forças das trevas, contra as hortes espirituais da maldade. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito esteja ausente das Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Atenção, senhoras e senhores, nós estamos em uma guerra espiritual. Não pense você que você não está numa guerra, que você está. Mesmo que você não veja com seus olhos carnais, mas com os olhos espirituais você vai enxergar que nós não estamos lutando aqui uma guerra fácil, porque a guerra espiritual ela é a mais pesada de todas, né? Os espíritos malignos, eles não podem ser vistos por pessoas que não têm o Espírito Santo do Senhor, ou até pessoas que não têm o Espírito do Senhor já ouviram, eu já ouvi falar que já viram, mas eu digo para você que a luta é tremenda, a luta é travada. Você aí que pensa que está neste mundo de qualquer jeito, você pensa que você não é um soldado, que você pensa que você está no mundo aqui porque você veio passar um tempinho, não foi. Você foi chamado para ser um soldado de Cristo. Você que serve a Jesus, você que foi chamado para servir a Jesus, você tem que se alistar a esse exército. Você já foi alistado, na verdade, por esse exército de Cristo para guerrear contra as hortes espirituais da maldade que tentam aí destruir nossas vidas espiritualmente falando. Então nós só podemos lutar quando estamos aqui equipados com as armas de Cristo, com as armas que Deus deu para cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aí aos cristãos de Efésios, e exorta sobre a realidade do conflito que todo redimido está envolvido e ensina como um crente que deve encarar essa guerra.
Leia Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Essa luta, que não é contra a carne e o sangue, é perdurada até o fim da presente era, até o dia glorioso do retorno do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão sendo enganadas achando que a luta, que a briga é entre os seres humanos, mas não é. Você pode ver aí que todos os crimes que são cometidos são espíritos malignos que usam pessoas para matar outras. São pessoas que são usadas pelo diabo para tirar vidas, para destruir lares, para trazer tristeza, todas as coisas ruins, tá? Os espíritos malignos, eles que são usados para fazer isso. Então nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos também, porque a nossa luta não é contra a carne. Olha, a minha luta e a sua luta não é uns contra os outros, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Você está atirando para o lugar errado. Se você está contendendo com o seu próximo, com o seu irmão, com a sua irmã em Cristo, você está atirando para o lugar errado no sentido espiritual. Porque essas armas que Deus nos deu foram armas espirituais. Não essas armas que o de fogo não, mas as armas espirituais. Entenderam? Eu estou falando de coisas espirituais aqui nesse momento para você. Então você precisa se alistar, você precisa aí tomar posição na sua vida, porque senão o inimigo ele vai ceifar a sua vida, ou então o inimigo pode até destruir você se você não estiver com Cristo Jesus. Então é preciso que você que não aceitou Jesus Cristo como Salvador, tome essa decisão aí de servi-lo. Ainda há tempo para você que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra. Não pense você que você está no mundo, como eu já falei, que você não é um soldado. Não, você veio guerrear. Só que tem pessoas que não conseguem enxergar o diabo usando outras pessoas, usando aí as pessoas, os seres humanos, para tirarem vida uns dos outros. Isso são guerras espirituais. E o ser humano não consegue ver, ele não consegue lutar se ele não estiver preparado com as armas que Deus tem para nós. Então, por isso que o tema deste vídeo é: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades do mal. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A palavra carne aparece na Bíblia em diferentes contextos e por isso assume aí diferentes significados. Há um sentido muito usual no Novo Testamento, que a palavra carne significa a natureza humana, corrompida pelo pecado. Mas quando o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne, ele aplica a carne aqui como significado à própria constituição humana, com as suas limitações e fragilidades. O apóstolo, ele faz uso aí da combinação carne e sangue, outras vezes em suas epístolas. Veja que o apóstolo Paulo está falando aqui da natureza pecaminosa, porque quando estamos fora da presença de Deus, a nossa natureza, ela é a natureza pecaminosa. Precisamos ser resgatados por Cristo para que a nossa mente seja a mente de Cristo. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. No livro de Gálatas, no capítulo 5, você pode começar a ler aí do versículo 16 em diante, que está ali falando sobre as obras da carne e as obras do Espírito. As obras da carne são coisas ruins. Você pode acompanhar que você vai ler e encontrar aí as obras da carne e os frutos do Espírito. Então nós precisamos novamente atentar para essa palavra de hoje e saber que Deus está nos despertando, porque nós estamos em uma guerra espiritual. Porque cada momento que passar vai ser mais difícil ainda, mas precisamos estar equipados com as nossas armas espirituais que o Senhor tem para nós. Você precisa se equipar, você precisa se preparar com as armas que Deus te deu: a oração, a leitura da palavra, os jejuns. Você precisa estar aí em comunhão com Deus, em santificação com Deus, para que você venha ter força e lutar contra as hostes espirituais da maldade. Porque as pessoas precisam ser libertas,
Nós precisamos ser libertos. Também não estamos de fora disso. O cristão, ele precisa viver uma vida também de libertação, porque a cada momento que se passa, o cerco está se apertando e nós precisamos estar o quê? Precisamos estar equipados. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que ter essa arma espiritual, que é a presença do Espírito Santo, primeiramente, em nossas vidas. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Jesus, é o Consolador que Ele enviou para nós, para que Ele nos guiasse em todo o caminho até Jesus. Então você precisa voltar para Deus, você precisa estar em comunhão com Deus para que Deus possa te usar, porque muitas pessoas precisam ser libertas, as pessoas precisam de oração, de intercessão contra as pessoas. Não é para lutar, é para lutar contra os espíritos malignos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu vou abrir um parênteses agora para vocês aí que servem a Deus, para nós que servimos a Deus, e até as pessoas que estão ouvindo vão prestar atenção nisso. Os cristãos, alguns, eles se deixam ser usados pelo diabo, eles se deixam ser usados porque eles não vigiam, porque quando você dá brecha para você falar mal de alguém, para você degladiar a vida de alguém, para você abrir brecha para falar de alguém, você está dando lugar ao diabo. Então você precisa vigiar. Você aí que está me ouvindo, que serve a Jesus, você precisa vigiar na sua boca, você precisa vigiar com seus olhos, com seus ouvidos e até mesmo onde você anda. Você tem que estar vigilante. Por quê? Porque o inimigo, ele só quer uma brechinha para que ele possa entrar na sua vida e destruir a sua vida espiritual. Nós precisamos nos policiar. Você aí que ainda não conhece esse Deus precisa se policiar também. Você precisa despertar, porque o nosso lado espiritual, ele tem tudo a ver com o nosso lado aqui físico na terra. Porque quando estamos cheios da presença do Senhor, a nossa vida vive uma vida de alegria. A nossa vida é uma vida totalmente diferente. Nós não somos guiados mais pelas coisas vãs, pelos embaraços desta vida, não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Só que tem um porém nessa história toda. Nós pagamos o nosso preço. Você está disposta a pagar o preço para servir a Cristo? Lembre-se, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser todo tipo de coisa. Mas eu digo uma coisa para você. Há uma diferença muito grande de uma pessoa que serve a Deus para uma pessoa que não serve. Porque quando você serve a este Deus, você está sendo avisado de tudo que acontece contigo. Você está sendo protegido, ainda que aconteçam coisas com você. Mas há coisas que acontecem que Deus vai te dar livramento. Você vai estar protegido pelo Senhor. Então você precisa estar atento a essas palavras que eu estou falando para você. Você e eu, nós precisamos estar unidos num só corpo, num só coração. Porque a palavra do Senhor diz, olha, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por que as pessoas andam aí com desunião, falando mal umas das outras, degladiando e dizendo coisas que não são verdades? Meus amados irmãos, vamos acordar para a realidade. Não é mais hora da gente estar atacando uns aos outros. É hora da gente despertar. É hora da gente acordar. É hora da gente despertar desse sono espiritual da indolência. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ela está mais próxima do que nós imaginamos. Então a nossa luta não é contra as pessoas. Tira isso da sua cabeça, que a sua luta é contra as pessoas. A sua luta não é contra as pessoas, é contra os principados e potestades. Só que tem um porém nessa história. Você tem que estar com seus olhos abertos espirituais para saber quando é o diabo que está falando, usando alguém para te afrontar, para te maltratar, para dizer coisas que você não é. Mas também você não pode de forma alguma ser uma pessoa, como é que eu vou dizer a palavra aqui para você, bem simples para você entender. Você não pode ser uma pessoa de boca aberta. Você tem que ser uma pessoa inteligente. Você tem que pedir sabedoria a Deus, porque às vezes nós não sabemos discernir coisas em nossas vidas. Às vezes pessoas não sabem discernir quando é o diabo que está falando e quando é Deus que está falando. Então nós temos que vigiar em nossas vidas e nos armar dessas armas espirituais.
Então bote isso na sua cabeça e não tire, não esquece disso. Olha, coloca na sua testa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. É o que eu já falei, tem pessoas que se deixam ser usadas porque elas dão brecha, mas essas pessoas vão pagar um alto preço por falarem ou dizerem ou pensarem coisas de pessoas que são inocentes aqui na terra. Então cuidado com isso, porque você não está lutando com coisinha pequena, você está lutando com coisa pesada. Não pense em você, que o inimigo da tua alma quer ver você feliz, quer ver você sorrindo, quer ver você feliz. Não quer, ele quer ver você triste, cabisbaixo, dizendo que quer morrer, dizendo que está depressivo, dizendo que você quer que a sua vida acabe. O inimigo quer ver isso de você, mas Jesus não. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus disse. Ele disse que veio para dar vida. Então você não pode deixar o diabo ficar falando com você o que ele quer. Você tem que se levantar daí. Você tem que guerrear. Você tem que dizer para Deus e para todos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como o profeta Isaías falou. Você tem que acordar. Não durma, porque se você dormir no ponto, o inimigo te pega no ato. Então você tem que ter cuidado. Você ainda que não aceitou esse Jesus, Jesus está te chamando para você servi-lo, ser um soldado de Cristo. Olha, eu vou repetir para você, não é qualquer soldado aqui, é um soldado de Cristo, armado com as armas espirituais, e não armado para responder, não armado para ser arrogante, não armado para ser vaidoso ou ignorante, não, armado para fazer o bem, armado para expulsar o inimigo quando alguém estiver em perigo, quando alguém precisar de você para fazer uma oração, para colocar a mão na cabeça de alguém, orar, expulsar o mal, que toda doença saia. Isso Deus te chamou para isso, porque atrás de uma enfermidade, muitas das vezes, eu acredito que é o inimigo que está por detrás, sim, mas há coisas que é Deus que prova o ser humano, mas há uma diferença muito grande daquele que serve e daquele que não serve. É uma diferença quando Deus te prova e é uma diferença quando o inimigo, ele estará agindo, é totalmente diferente. E é aí que você tem que acordar. É aí que você tem que despertar para saber qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo. Você tem que saber discernir isso. Não caia nessa armadilha que muitos estão caindo por aí, dizendo que é Deus que está falando em boca de pessoas que não é Deus que está falando. É o próprio diabo usando aquelas pessoas para falar coisas, tá? Que não é da parte de Deus, porque se fosse, a vida delas estavam completamente mudadas. Certo, a nossa vida, nós vivemos aqui passando por lutas e provas, você também passa. Mas Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias de vossas vidas. O que adianta uma pessoa dizer que Deus falou na boca dele, se a pessoa vive amargurada, triste, não vive nem dormindo, não dorme, não vive uma vida feliz, porque acha que está falando ali é Deus, mas não é. Hoje, Deus está chamando a nossa atenção, meus amados, para essa luta, para essa guerra espiritual, porque não é fácil. Você acha que é fácil você viver sendo perseguido por alguém ou por algo que você desconhece, que você não sabe o que é, com quem você está lutando? Será que você sabe com quem você está lutando? Eu acredito que muitos não sabem com quem está lutando ou com quem está por detrás daquilo, daquele, porque você não sabe, mas Deus está te respondendo neste momento. Olha o que está por detrás daquilo, olha o que está por detrás, veja se é Deus que está falando. Analise que você vai saber a verdade, tá? Então aqui continuando, o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes da Galácia, ele diz: seu ministério não estava fundamentado no conselho da carne e do sangue, ou seja, não estava fundamentado numa limitada e frágil aprovação humana, mas na escolha do próprio Deus. Lê Gálatas capítulo 1, o versículo é o 16. Ele também explicou aos coríntios que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Com isso, ele faz uma indicação da importância da doutrina da ressurreição, que está aí localizada no livro de 1 Coríntios capítulo 15,
e versículo 55. Leia essa leitura aí que é importante para você, tá? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Certa ocasião, Jesus também usou a expressão carne e sangue. Nesse momento, nesse sentido, a sua intenção era apontar debilidades humanas, não apenas físicas, mas também mentais. Leia Mateus capítulo 16, versículo 17. Portanto, o ensino que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue enfatiza que de fato somos participantes de uma batalha que não é fácil, senhoras e senhores. Não estamos lutando simplesmente contra a fraqueza da existência humana, mas contra os inimigos muito perigosos. Após dizer a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, Paulo imediatamente indica quem são os nossos verdadeiros inimigos. Ele diz: lutamos contra, decora esses dois nomes aí, olha, principados e potestades. Pesquisa esse nome, esses dois nomes, tá? Que você vai saber o que significa isso. Mas eu vou te dar uma deixa aqui do que significa principados e potestades, para você se inteirar sobre esse assunto muito forte aqui, que é a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os principados e potestades são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto aos reis governantes que estão em posição de autoridades como anjos e demônios. Isto dependendo do contexto de cada passagem, né? A expressão aí, os principados e potestade, está utilizada aí no contexto do Novo Testamento aí, no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1, né? O apóstolo aí utilizou essa expressão para se referir a esses principados e esses potestades. Então, nossa luta é contra essas hostes espirituais da maldade, né? São os demônios aí que estão espalhados pelo mundo. Eles que estão fazendo a festinha aí, as festas que eles estão fazendo são festas terríveis para ceifar a vida das pessoas, para destruir os lares, para fazer pessoas beberem, entrar no alcoolismo, entrar em todo tipo de imoralidade. Então o inimigo está aí solto, mas você precisa acordar e não deixar o inimigo tentar te enganar, porque ele veio para isso. Ele veio para roubar, matar e destruir, tá? A sua vida. Mas Jesus, ele veio te dar vida, ele veio te dar a vida e ainda veio te dar com abundância. Então desperte você aí que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas contra o que está por detrás das pessoas, que é o inimigo que você não consegue enxergar com seus olhos carnais, mas sim com seus olhos espirituais você vai enxergar. Então, com isso, ele apresenta muito claramente a realidade das hostes espirituais desses seres malignos que governam aí este mundo tenebroso. Isso significa que o reino das trevas não é um composto de forças desorganizadas e sem propósito, mas os seres que se organizam numa hierarquia bem definida, se empenham em fazer aí a oposição à obra de Deus, ao povo. Em outras palavras, o texto bíblico está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, porque na realidade lutamos mesmo é contra o diabo e seus demônios, que estão sob o seu controle. Esses anjos caídos são autoridades que dominam este mundo das trevas. Aqui, porém, é necessário fazer uma observação acerca aí da soberania divina. O fato de esses principados, potestades, serem governantes deste mundo tenebroso não significa que eles agem a parte do poder e controle de Deus. Os principados e potestades das trevas não são autônomos, eles não são seres soberanos que fazem tudo o que desejam fazer. Satanás e seus anjos só podem atuar dentro dos limites estabelecidos por Deus. Como diz Lutero, Satanás é um cachorro que na coleira de Deus ele só pode ir até onde Deus pode permitir, né? E esses seres malignos neste mundo dizem que sob a providência permissiva de Deus, esses seres controlam tiranicamente o mundo.
da ignorância, do pecado e da tristeza. Veja aí, senhoras e senhores, que esses principados e potestades não estão brincando, hein? Eles estão furiosos, mas Deus, Ele tem a coleira na mão desses demônios que pode segurar eles. Por isso que essa frase de Martinho Lutero aqui é extraordinariamente esplêndida. Essa frase aqui é forte, não vou esquecer mais dela. Então, meus amados, vamos acordar, porque esses principados e potestades não estão brincando ainda não, hein? Na verdade, eles nunca brincaram. Eles, desde o início, que eles estão aí tentando destruir nossas vidas, mas não conseguem, porque o que está dentro de nós é muito maior do que o que está no mundo, né? Então, esses principados e potestades aí, eles estão à esfera, acima da terra e abaixo do céu, que é a morada de Deus. Então, não se pode confundir aí o significado de regiões celestiais neste tempo com outras explicações semelhantes que falam do lar dos redimidos com Deus. Leia Efésios capítulo 1, versículo do 3 ao 20, Efésios capítulo 2, versículo 6, Efésios capítulo 3, versículo 10. Então aqui, a luta que não é contra a carne e contra o sangue, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo, ele está dizendo o seguinte, que identificar os nossos verdadeiros oponentes, ele ainda preocupa-se em explicar como devemos lutar. Se a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, obviamente nossas armas dessa batalha também não devem ser humanas. Presta atenção que agora ficou bom. A verdade é que os principados e potestades já foram derrotados por Jesus Cristo na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. É por isso que eu vou aqui explicar uma coisinha para muitas pessoas que não sabem disso. Muitos dizem assim, foram fulano de tal que matou Jesus, foi isso, foi aquilo. Olha só, eu quero dizer para você aí que está ouvindo que não conhecia essa parte. Quem foi entregar a sua vida por nós pecadores, foi Jesus. Jesus foi entregar a sua vida. Tudo estava profetizado, até a traição de Judas. Tudo já estava profetizado. Claro que tudo tinha que acontecer mesmo. Os discípulos tinham que abandonar ele. O Judas tinha que ter traído mesmo. Tudo isso ali era profecia. Você pode ler o Antigo Testamento e ver que estava profetizado. Então esse negócio aí que as pessoas estão dizendo e dizem, porque mataram Jesus, porque Jesus ele era uma pessoa boa, Jesus não merecia morrer. Meus amados, se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos vivos aqui não, tá? Nós estaríamos no inferno, no Hades, lá. Mas Jesus não, ele entregou a sua vida, foi para nos dar a vida. Então Jesus já venceu os principados e potestades no inferno. Jesus já venceu. Contudo, isso foi tirado agora a dúvida, tá? Para você. Jesus tinha que passar por tudo aquilo. Ele sofreu sim, foi desprezado sim, mas aquilo ali tudo ele tinha que passar, porque senão como era que ele ia dar vida para nós? Como era que você aí que não aceitou Jesus ia ter uma oportunidade de salvação? Você não ia ter. Então você precisa acordar para essa realidade e saber que Jesus entregou a sua vida por nós. Não foi ninguém que matou ele não, foi ele que se entregou. Foi sim usado pessoas para fazer tudo aquilo, mas foi tudo uma profecia, tudo permissão de Deus para nos salvar, porque o homem já tinha caído lá no Jardim do Éden. Então Jesus veio resgatar-nos, tá bom? Então é o seguinte, o apóstolo explica que a única maneira de resistir aos ataques do diabo é estando vestido com a armadura completa de Deus. Eu já fiz um vídeo aqui sobre as armaduras de Deus, vou estar colocando os cards aqui para você ver novamente, tá? Se a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, então não temos nenhuma chance de vitória se usarmos as nossas próprias armas. Aqueles que tentam lutar contra os principados e potestades, lançando mão de sua própria força, de sua própria capacidade, de seus próprios méritos, jamais terão sucesso nessa guerra. É por isso, eu vou aqui falar bem aqui para você entender. Vem aqui pertinho para você ouvir o que Deus está falando. Preste atenção. Esse negócio aí
de você querer lutar com a sua força, você não vai conseguir nada. Você tem que se revestir das armaduras de Deus. A fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, você tem que se revestir. Não adianta você querer lutar contra o inimigo despreparado. Se você for lutar despreparado com o diabo, você vai perder. Ele vai te envergonhar na frente de todo mundo. Ele vai dizer, olha aí, esse daí que vai me derrotar, nunca vai me derrotar. Então, o inimigo, ele vai te envergonhar. Então, você precisa estar do lado certo. Você precisa estar do lado de Cristo. Você precisa estar armado para você poder lutar, para você vir enxergar o que você não está enxergando, e você vencer essa batalha, essa guerra. Então, essa armadura de Deus, ela nos capacita, né, de uma forma suficiente em permanecer firme contra as investidas malignas. Paulo ainda enfatiza que o cristão deve vestir a armadura completa de Deus. Efésios 6, versículo 13. Nenhuma de suas partes deve ser esquecida e negligenciada. A nossa luta não é contra a carne, não é sangue, né, mas contra os inimigos superiores, né? Os homens em força e poder, né, eles são forças menores, porque as potestades, elas são hortes espirituais da maldade. Então, contudo, precisamos estar vestidos das armaduras de Deus. Podemos descansar na certeza que estamos habilitados a resistir o dia mal. Então, você está preparado para essa guerra? Você está sendo convidado para essa batalha. Então, você não pode desanimar. Você não pode desistir daquilo que Deus tem para você. Mas eu te digo uma coisa bem aqui para você, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Se você não tiver armado com as armas de Deus, você não vai vencer o inimigo, o diabo, nunca. Você vai lutar, você vai nadar contra a correnteza e você não vai conseguir. É por isso que muita gente é infeliz na sua área sentimental, às vezes até na área financeira. O inimigo entra, o devorador, porque também essa pessoa não é dizimista fiel. Eu não estou aqui fazendo apologia a dinheiro, eu não preciso disso, de ficar fazendo apologia a nada. Eu estou falando o que está escrito na palavra. É por isso que muita gente, às vezes, perde batalhas, porque a sua brecha está aberta. Você precisa despertar para a guerra. Você já viu um soldado, ele lutar deitado ou assim, ele lutar no chão? Não. O soldado, ele luta lutando e guerreando. As nossas orações, as nossas consagrações, a leitura da palavra, tudo isso são armas. Mas você precisa ter uma arma maior na sua vida, que é a presença do Espírito Santo de poder e de fogo na sua vida. Porque Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O que é esse poder? É poder de Deus, é fogo na sua vida. Você tem que ter fogo na sua vida, fogo espiritual, tá? Não é esse fogo do mundo não, é fogo espiritual da parte de Deus, para você estender a mão e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, e o inimigo sai correndo. Porque Jesus nos deu essa autoridade. Ele disse, lhes darei a autoridade de pisar em serpentes, comerão alguma coisa mortífera, eles não morrerão. Mas ele está dizendo para os seus discípulos. Isso. Claro que nós não somos imortais. Vai ter um momento que todo mundo vai ter a sua hora e o seu momento de morrer, claro. Mas quando estamos com Cristo, estamos preparados para uma vida diferente. Porque quando o cristão morre, ele morre para Cristo. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é ver um dos seus santos, né, descansar com Ele. Então, o que é que nós podemos esperar dele? Muitas coisas boas. Vai vir luta, vai vir provação. Ai, você não sabe o tanto de luta que você vai passar. Mas se você souber como é bom você estar na presença do Senhor e saber que tem um Deus do teu lado que luta com você, que está do teu lado ali, que tudo que acontecer contigo Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar antes que aconteça, se você estiver em comunhão com Ele. Essa é uma dica para você. Se você estiver em comunhão com Ele, Ele vai te mostrar tudo. Agora, quem não está em comunhão com Deus, Deus não pode mostrar essas coisas, porque a pessoa não está em comunhão com Deus. Então você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa tomar uma decisão
urgentemente, você que não aceitou a Cristo Jesus como Salvador, você precisa tomar uma posição enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Amém? Vamos orar, finalizar nosso vídeo de hoje, que foi falando aí sobre esse tema, o que significa a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então você já sabe que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades da maldade. Então quando você querer lutar com alguém, você vai perder. Não lute com alguém assim, lute orando, lute você intercedendo, orando, estendendo a mão e repreendendo. Isso você vai lutar assim que você luta, e não você indo em cima e você brigando e aquela coisa e vai... Não é assim que você vai fazer, não. Você vai orar e Deus vai te ouvir e vai te ajudar a repreender o mal, tá? Agora vamos finalizar com uma oração nesse momento, para que Deus venha nos encher cada vez mais da sua presença. E, como eu já tinha falado, o tema foi esse: a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. E Deus já te respondeu. O que significa isso? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento eu quero estender as mãos, Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento, que o Senhor venha ter com cada um dos que estão aqui comigo, neste momento, orando, pedindo, intercedendo, Senhor. Senhor, eu peço nesse momento que o Senhor venha abrir os olhos espirituais de cada um dos Teus servos e das Tuas servas que estão ouvindo essa palavra. E cada um daqueles que ainda não Te aceitaram como suficiente Salvador. Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais de cada um deles. Que o Senhor venha dar autoridade divina, Senhor, para repreender o mal. Senhor, não é fácil, mas o Senhor estando conosco, nós vamos até o fim. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, vai dando força, Pai, vai dando ânimo, Pai, vai despertando essa mulher, esse homem de Deus, vai despertando esse soldado de Cristo, vai despertando essa soldada de Cristo, Pai, para esse exército poderoso, que é o exército de Cristo Jesus. Pai, eu te peço nesse momento, Jesus, que o Senhor venha em cada lar nesse momento, visita cada um deles, dos que estão ouvindo essa palavra nesse momento, visita as finanças, visita, Senhor Jesus, os celeiros das pessoas, repreende todo o mal, venha da saúde, venha da paz, Senhor, venha repreender todo o mal, Senhor, da casa e do lado dessa pessoa, que essa pessoa possa, meu Deus, fazer uma aliança contigo, Pai. Senhor, venha abençoar em todas as áreas e que essa pessoa possa despertar, Senhor Jesus, a despertar, Senhor Jesus, para, Senhor, lutar contra esses inimigos ocultos, que são os inimigos espirituais da maldade. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor. Um grande abraço. Que Jesus te abençoe.